Bem-vindos ao programa Voz do Claustro, do canal do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o terceiro encontro da nossa série sobre doutrina social da Igreja. No encontro passado, nós falávamos desse princípio fundamental, que é a lei natural, algo que é reconhecido, obviamente, né, por todos nós, a rigor, não precisa de estudo nem nada, não precisa ser cristão para isso. Hoje nós vamos falar de um segundo princípio, aqui todos esses, né, são princípios que a Igreja, através dos seus documentos, etc., nos chama a atenção e nos recomenda, que é o princípio da dignidade humana. Curiosamente, um princípio hoje em dia tão famoso, tão falado, tão defendido e profundamente atacado e agredido na realidade da vida, né? A rigor, todos os tempos históricos são tempos nos quais a dignidade humana sofre imensamente, basta pensar em todas as guerras da história, né? Em todas as, enfim, tragédias históricas. Mas os nossos tempos, sobretudo para nós no Ocidente, né, que se declaram tempos assim, vamos dizer, civilizados no sentido, né, de científicos, no sentido de pessoas que chegaram a um nível de liberação e, portanto, a dignidade humana é extremamente prezada. Basta a gente ir num hospital, basta a gente ir num asilo, basta a gente ir... enfim, né, em lugares inclusive que tem muito dinheiro e muita tecnologia. Aqui na Alemanha a gente vê isso muito nos hospitais, são hospitais bonitos, né, muito mais ricos do que os nossos. A pessoa humana não é necessariamente bem tratada no sentido justamente da dignidade humana, né? As sociedades onde há maior número de abortos, de eutanásia, inclusive liberado e financiado pelos governos, aborto financiado, nós sabemos disso, eutanásia financiada pelo governo, são as sociedades mais ricas, são as sociedades que chegaram a um nível tal de riqueza que as pessoas, inclusive, né, comem muito mais do que deveriam comer, não sabem o que fazer com o seu dinheiro, gastam dinheiro em coisas absurdas. São essas sociedades que se corrompem mais facilmente na dignidade humana. Outras sociedades onde as pessoas sofrem mais e sofrem pela injustiça social, como na África, né? Ou pela corrupção, como no nosso caso da América Latina, socialmente, geralmente, há uma consciência maior ainda de dignidade humana, embora materialmente isso não seja respeitado, sobretudo, né, pelos meios governamentais. Mas a noção é mais forte. As sociedades altamente industrializadas e ricas, essa noção quase se perdeu. E a gente vê, eu vejo aqui no meu país, a Alemanha, as consequências trágicas, né? Brutais, inclusive, disso. O que é a dignidade humana? De novo, o que a Igreja nos faz, nos diz através da doutrina social da Igreja, não é uma série de regras, mas sim o que está por trás daquilo, né? Por que a pessoa humana tem dignidade, tem uma dignidade de certa forma especial e uma dignidade intocável? De onde vem isso? A rigor, se a gente não acredita em Deus, pelo menos de uma forma mínima, não faz sentido falar de dignidade humana. Por que dignidade humana? Nós somos, né, iguaizinhos aos animais e eu me lembro de uma aluna minha que sempre falava isso: não há diferença qualquer entre mim e o meu cachorro. Nós somos temos exatamente a mesma dignidade. Se a gente puser uma coleira em você e sair com você puxando pela coleira na rua, isso não é um problema. Ah, sim, é um problema, mas porque eu não estou acostumada a isso. Só por isso, se você tivesse acostumada, então você tem um filho, por exemplo, e você acostuma o seu filho desde pequenininho a que você amarra uma coleira no pescoço dele e puxa ele. Se ele não tem liberdade, você amarra ele no pé da mesa, né? Você bota ele lá num canil. E você acha que se ele se acostumar, você acostumar ele desde bebê a isso, ele vai ser feliz, assim. Não. De novo, a lei natural, né? Vamos pensar com bom senso, né? Um cachorro se acostuma, não quer dizer que precisa maltratar o cachorro, ele também não gosta de ser maltratado. Ele tem a sua dignidade, vamos dizer assim, de cachorro, né?
Certamente, os animais precisam ser tratados também com a sua dignidade animal, vamos dizer assim, que se baseia na sua realidade, na lei natural, né? Trate-o como cachorro. E o ser humano precisa ser tratado como ser humano. Ele não se acostuma, a gente se adapta a situações de indignidade, porque a gente precisa sobreviver, não é? Então a gente se adapta. Não tem outro jeito. Agora, se acostumar, a gente não se acostuma. Ninguém gosta de apanhar todo dia. Se acostuma às vezes porque não sabe sair daquela situação, não pode. Não deveria, né? Deveria tentar sair, se não conseguir, para isso deve existir uma polícia, para isso deve existir um sistema judicial, né? Agora, bom naquilo não é. A gente sabe disso. A gente tem que se adaptar na vida muitas vezes a situações indignas, porque naquele momento a gente não consegue sair delas e há um valor maior ali que a gente acha que precisa ser respeitado, ou é necessário. Agora, se acostumar a elas, a gente não se acostuma. E se a gente se acostuma, a gente, então, perde, né, a saúde mental. A pessoa que se acostuma a viver numa posição de indignidade já não tem mais saúde mental, ou que quer aquilo, né? Mas de onde vem essa dignidade? Vejamos que sempre que a gente fala de dignidade humana, a gente a rigor está falando de uma coisa espiritual. Porque a dignidade material, sim, isso a gente comparte com os animais e com o resto do mundo. O animal precisa comer, a gente precisa comer, né? O animal não deve apanhar injustamente, a gente também não deve apanhar injustamente, né? Existe um apanhar justamente, uma questão, né, que a gente pode discutir, ou não. Bater no outro apenas, né, por uma arbitrariedade é certamente uma coisa injusta, mas também é para os animais. Horrível quem fica batendo no seu cachorro, no seu cavalo, né? Essa dignidade biológica, essa dignidade material, isso sim, isso não é o que se chama de dignidade humana. Isso é a dignidade, vamos dizer assim, né, a justiça básica da lei natural. Não, o homem tem uma dignidade especial. É isso que se chama de dignidade humana. É isso que a gente está se referindo quando a gente diz que a pessoa não só não deve apanhar e não deve ficar sem comida, mas deve também ser tratada, por exemplo, com respeito, deve ser tratada com amor, deve ter a sua liberdade garantida. Isso são todas coisas espirituais. Deve ter a possibilidade de buscar na vida aquilo que lhe faz feliz. Deve poder buscar, por exemplo, um trabalho que condiz com as suas habilidades. Deve, por exemplo, ganhar suficiente não só para comer e ter uma casa, mas sim para poder passear, para poder ter tempo de descanso, para poder fazer uma atividade artística. Isso tudo tem a ver com o nosso espírito, isso não tem a ver com a nossa parte biológica somente, né? Não é questão de dar para a pessoa uma comida, se é o sistema comunista, né? O marxismo, como é materialista, filosoficamente materialista, o que ele defendia, a gente diz assim, porque hoje em dia, né, quem acredita ainda nisso é que realmente é completamente anacrônico depois do século XX. É que nem acreditar no nazismo, né? Mas enfim, o que o comunismo dizia na sua filosofia materialista é a pessoa, a rigor, precisa de comer e precisa, né, de dormir em algum lugar. E o resto é animal, é biológico, né? Então você organiza a sociedade através de um governo ditatorial que vai dar mais ou menos, todo mundo pode comer e todo mundo tem, né, um cantinho lá que você mais ou menos pode dormir, não precisa nem chamar de casa. Se você fizer isso, está todo mundo contente. Vai olhar a história dos países comunistas, né? Olha hoje a Coreia do Norte, por exemplo. A gente não sabe nem nada daquela pobre gente que mora na Coreia do Norte, né? E vai ver os países comunistas que, de certa forma, estão saindo dessa miséria, como a China, na verdade, através de contrariar esses mesmos dogmas, né? Porque senão não sai disso. Não, a pessoa humana não precisa só comer e ter um canto para dormir. Isso é biológico, isso é animal. Isso o cachorro está contente com isso. A gente não. A gente precisa ter liberdade, a gente precisa ter estudo, a gente precisa ter cultura, a gente precisa ter arte, a gente precisa rir, a gente precisa ter a criatividade, a gente precisa ter amor, a gente precisa ter relações humanas, a gente precisa ter fé. Tudo isso faz parte do ser humano. Tudo isso faz parte de ser humano, é o que se chama em filosofia o humanismo integral, não só um humanismo material, mas um humanismo realmente integral. Eu preciso de comer? Sim, claro.
Mas eu preciso também de poder cozinhar, eu preciso de escolher o que eu quero comer, eu preciso de aprender uma receita nova, eu preciso, né, fazer um almoço gostoso para minha família. Isso tudo faz parte da minha felicidade, assim como o ato de comer biológico. Perdão. Na medida em que a gente acha que a gente pode organizar a sociedade e a política simplesmente materialmente, como é a doutrina marxista, nazista pior ainda, né? A gente está automaticamente fazendo a pessoa profundamente infeliz. Mesmo a pessoa que num sistema comunista tem comida suficiente, o que já é muito raro. Na Coreia do Norte, por exemplo, as pessoas morrem de fome, morrem às centenas de milhares de fome. Mas mesmo a pessoa que no sistema comunista consegue comer o suficiente e consegue de alguma forma organizar a sua vida, né, até estudar um pouco e tudo sem a liberdade normal, não é feliz. Basta ver, a gente vê a história do fim do comunismo aqui na Europa Ocidental, do Leste, perdão, na década de 80. Essas pessoas, muitas delas, a rigor, não estavam vivendo na pobreza. A rigor, podiam, inclusive, né, seguir uma carreira, ter um trabalho, ter uma função, mas havia um senso gigantesco de frustração, de falta de liberdade. A gente é livre, é preciso ter liberdade, é preciso poder escolher, é preciso poder dizer, não, eu não quero isso, por mais que você esteja me oferecendo, eu quero fazer outra coisa na minha vida. Eu tenho a minha vocação, eu tenho o meu trabalho, eu posso escolher a minha fé, a minha igreja, a minha religião. A liberdade religiosa é um dos mais profundos temas da dignidade humana. Eu quero escolher se eu caso ou não, com quem eu caso, eu quero escolher a minha vocação, eu quero escolher o meu estudo, eu não quero fazer assim, eu quero fazer essa possibilidade de levar adiante a vida como a gente, de alguma forma, quer, no sentido bom, né, do querer, é essencial. Isso faz parte da nossa dignidade humana. Portanto, de novo a gente volta à lei natural, que é a coisa básica. É impossível criar, formar, construir uma sociedade humana, porque isso é a lei natural, sem que o ser humano seja realmente humano, integralmente humano. Ele precisa de comida? Sim. Ele precisa de casa? Sim. São as coisas mais primitivas e óbvias. Mas ele precisa mais do que isso. Ele precisa de liberdade, ele precisa de relações humanas, ele precisa de poder estudar se quiser, de poder trabalhar se quiser. É assim que se constrói a sociedade e a política. A política não está para ditar às pessoas o que as pessoas têm que fazer, a política está para proteger essa dignidade humana. Na medida em que a política protege isso e a pessoa aqui dentro é livre de fazer o que quiser, a política está agindo em prol da pessoa. Sim, inclusive protegendo, por exemplo, a criança no ventre da mãe. Por que a criança no ventre da mãe não tem direito à coisa mais básica do mundo, que é a sua vida? Se não houver uma proteção disso, onde é que a gente vai chegar? Se a pessoa completamente indefesa, porque está no ventre da mãe ou porque é doente, não tem a proteção da sociedade, então quem é que vai ter? Aquele que fala mais, ele tem mais dinheiro, obviamente. Se não há essa noção de que a pessoa humana em si mesma tem uma dignidade que é intocável, então a gente a rigor faz qualquer coisa, que é o que a gente está vendo hoje, né? Faz as piores brutalidades do mundo, é o que o nazismo dizia, isso aí não importa nada, com o judeu você pode fazer o que você quiser. Por quê? Porque não tem dignidade. Se a gente entra nesse caminho, então a gente não tem mais fim, não tem mais freio, a gente pode fazer qualquer coisa. E ora, o que dá pra gente essa ideia de que a pessoa, essa realidade, o que nos mostra isso, de que a pessoa tem essa dignidade? De novo, se a gente não tem Deus, fica difícil argumentar isso, né? Os argumentos se baseiam só nas coisas empíricas. Parece que as pessoas têm uma dignidade porque, enfim, elas não gostam, por exemplo, de ser forçadas, né? Parece que as pessoas gostam de seguir o que elas querem, estudar, trabalhar, isso a gente empiricamente observa. Deve ser assim, então, né? Mas a gente não tem a resposta por que é assim. A gente apenas diz, bom, parece ser assim, então vamos seguindo assim. A fé, sobretudo a fé cristã, nos dá a resposta disso.
A pessoa tem uma dignidade intocável e superior às coisas materiais porque ela é a imagem de Deus. Porque a rigor, a gente não foi criado para esse mundo. Também, o mundo não é ruim, absolutamente. Isso é, de novo, né, religiões orientais que falam que a matéria, o corpo, o mundo são ruins. Não, isso não é cristão, nem judeu, nem muçulmano. O mundo é ótimo, o mundo é bom, o mundo foi criado por Deus. A gente deve viver no mundo alegremente, comer bem, ter prazer em fazer um bom prato de comida, né? Inclusive prazer também de se vestir bem, de fazer uma coisa saudável, um esporte, isso tudo é maravilhoso. Mas não só isso. Não só isso. Isso é, a rigor, o menos importante. Mais importante são as coisas espirituais. Mais importante é a possibilidade de realmente me desenvolver espiritualmente, de estudar, de crescer, de aprender, de, né, ser profissional num trabalho, de casar com quem eu quero, seguir a vocação que eu quiser, e de realmente, a gente vai cada vez mais subindo, né, no fundo, de responder aquilo que Deus me chama a ser. Deus é que me fez. Portanto, quanto mais eu responda livremente, sem ser forçada, Deus não me força. Quanto mais eu responda aquilo que de fato eu sou, mais então eu sou livre, mais então eu sou feliz, mais então eu sou humana, realmente humana. A gente sabe disso por intuição, a gente sabe disso nas relações com as pessoas, a gente sabe que é preciso respeitar, a gente sabe que é preciso agradecer, a gente sabe que é preciso deixar a liberdade dos filhos, a gente sabe que, né, a gente não pode forçar os outros, a gente sabe que na medida que a pessoa se desenvolve, procura o bem, ela é mais madura, isso tudo a gente sabe por bom senso, mas a gente esquece disso, é o tal negócio, porque a gente esquece que existe a lei natural. A dignidade humana, ela tem que ser respeitada antes de tudo. Daí o erro de muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, na história, por exemplo, né, de acharem que podem forçar a fé a outras pessoas. Na medida em que você força a pessoa a ter uma fé, seja ela, né, a fé mais perfeita e bonita que seja, ou a fé verdadeira, você está tirando dela a sua dignidade humana. A liberdade religiosa, ela é mais importante do que você ter ou não ter a fé. Para a pessoa, para o outro, a gente tem que saber o que é importante para a gente. Mas, né, se a gente tiver uma pessoa que diz, eu agora não quero ser católico, quero ser... A liberdade da pessoa se refere à sua dignidade. O que não quer dizer que eu vou dizer, sim, qualquer fé tá boa, né? Qualquer coisa. Não, não, não. Eu creio que existe uma fé verdadeira. E creio que ela é verdadeira, que, portanto, é burrice minha não segui-la, mas eu não posso forçar isso. Isso tem que ser da pessoa, da sua alma, da sua relação com Deus. Posso falar, posso recomendar, posso ajudar, mas não posso forçar. A dignidade da liberdade, a dignidade, né, de ser respeitado, a dignidade de ser tratado como pessoa humana, mesmo quando a pessoa é velhinha, é doente, por exemplo, de ter essa sacralidade da pessoa humana. Isso é profundamente cristão. A pessoa humana é, aos olhos do Evangelho, sagrada. Por quê? Porque é a imagem de Deus. Sempre que eu me aproximo de uma pessoa humana, seja fisicamente, como um médico, por exemplo, né? Seja espiritualmente, como um professor, como um amigo, como um pai de família, eu tenho que me dar conta de que essa pessoa, seja quem ela for, não importa a sociedade, não importa o nível social, não importa a inteligência, não importa, claro, a cor da pele, não importa a religião, não importa nada. Ela é uma imagem de Deus, ela é sagrada. Deus defende essa pessoa e ai de mim se eu desrespeitar essa liberdade, essa dignidade. Porque a gente chega ao ponto hoje em dia do aborto ser financiado pelo Estado. A gente chega ao ponto aqui na Europa da eutanásia ser visto como uma coisa boa. Vê como as coisas estão completamente, realmente, né, trocadas e pervertidas. Como é que a gente quer construir uma sociedade boa, livre e feliz com base nessas coisas? O mínimo que a gente tem que respeitar, antes ainda de ver se a sociedade é rica, estudada, etc., é a liberdade, a dignidade de cada pessoa humana. Na medida, claro, né, do possível isso. O exemplo que eu queria dar é o exemplo de também, coincidentalmente, presidente americano durante a Segunda Guerra Mundial, chamado Franklin Delano Roosevelt,
que era aleijado. Ele teve pólio, ainda como, não na juventude, mas como homem ainda jovem, e, no entanto, tinha dinheiro suficiente para se aposentar e viver a vida inteira, enfim, né, como pessoa doente. Ele não podia mais andar, ficou aleijado das duas pernas, e, no entanto, seguiu adiante a sua carreira política e chegou a presidente dos Estados Unidos. Não era uma pessoa de vida santa, por exemplo, não era um marido fiel à sua esposa. A esposa é muito famosa, fez uma pessoa de muita obra de caridade, Eleanor Roosevelt, mas ele tinha, e isso é o que chamava atenção, e por causa disso ele era muito querido, essa noção claríssima da dignidade humana. Inclusive, né, toda a sua presidência foi feita nesse sentido. Ele era conhecido por ser um grande incentivador, por exemplo, de escolas para as pessoas, né, de sistemas justamente para que ajude as pessoas doentes, de integração social para todo tipo de pessoas. E o seu grande argumento na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, a rigor, né, foram quem ganharam a Segunda Guerra Mundial, é sempre nesse sentido. Antes de discutir política nazista, antes de discutir questões mais complicadas, eu sou contra o nazismo, porque o nazismo não preza a dignidade humana. Não quero nem saber ainda, né, quais são os pormenores. A partir do momento que o nazismo diz o que diz, por exemplo, sobre os judeus, eu sou contra o nazismo. Isso não pode ser coisa boa. Isso tem que ser coisa ruim. E ele morreu antes do final da Segunda Guerra Mundial. Ele é o único presidente americano que foi reeleito 4 vezes, único nos Estados Unidos. Ele tinha feito já muito pelos Estados Unidos na época da crise, né, da crise econômica da década de 30, mas ele é conhecido sobretudo por ser o presidente que levou os Estados Unidos à vitória na Segunda Guerra Mundial, aleijado. Não podia andar. Andava de cadeira de rodas e para ficar em pé ele tinha que se segurar as pessoas. Interessante que ele chegou ao governo americano na mesma semana que o Hitler chegou ao governo aqui na Alemanha, em 1933. O Hitler falava, né, do super-homem, da raça superior. E olha o que deu. Essa raça superior, essa falta de dignidade humana. O outro era um aleijado que, para poder fazer o seu juramento de presidente, precisava de alguém segurar o braço dele porque ele não conseguia ficar em pé. E foi quem ganhou a guerra, né? Interessante essas ironias históricas. Ver como as coisas que têm fundamento são as que no fundo ganham, né? São as que no fundo realmente têm êxito na história. O Hitler, com toda a sua propaganda gigantesca de, né, idealismo, enfim, tecnológico, e um exército que era certamente o exército mais poderoso do mundo, de longe o exército da Alemanha no começo da Segunda Guerra Mundial, perdeu a guerra. Perdeu não só a guerra, como perdeu tudo. A Alemanha ficou completamente destruída, perdeu moralmente, politicamente, né, economicamente. E o americano, não estamos falando aqui que o americano é santo e bom, porque também não era, certamente que não. Tem aí muitas coisas econômicas e políticas, coisas que fazem parte da vida do mundo. Mas essa coisa profunda, básica, isso inclusive é indiscutido, mesmo por quem, né, é contra ele politicamente, era marcante na sua personalidade. Antes de qualquer discussão, a dignidade de cada pessoa humana, seja ela doente, seja ela pobre, seja ela alemã, americana, enfim, não, que seja brasileira, tem que ser respeitada. E ele fez disso um exemplo na sua própria vida. Ele, aleijado, ganhou 4 vezes a eleição para presidente dos Estados Unidos e foi presidente aleijado. Morreu, né, um mês antes do fim da guerra, exausto, completamente exausto. Imagina o que isso não significou para ele, relativamente jovem ainda, né? Deu a sua vida, e isso é bonito dele. A gente não pode ter a ilusão de que fosse um santo, que não era, mas isso, essa graça de Deus, ele soube receber. Isso ele falava serissimamente, né? Todo o meu esforço está em defender a liberdade e a dignidade das pessoas, portanto eu sou completamente antinazista, não posso jamais fazer um pacto, né, ou enfim, né, um entendimento com essa gente. Daí, inclusive, a prerrogativa, né, que eles puseram para o final da guerra, de que eles não iam aceitar a rendição alemã. Com os nazistas não se faz acordo. O que a gente vai fazer é ganhar a guerra completamente e exigir deles um rendimento, uma rendição incondicional. Não há possibilidade de se fazer acordo com eles. Isso foi feito também depois da guerra aqui na Alemanha, a gente vai ver, ajudou muito a Alemanha a se reconstruir.
todo o papel dos aliados aqui na Alemanha depois da guerra, 2, 3 anos que tiveram aqui, foi justamente nesse sentido. Antes de tudo, tirar essa mácula do nazismo de desrespeito à dignidade humana, de achar que se pode construir uma sociedade, por mais tecnológica, que os alemães eram extremamente tecnológicos, por mais organizados, por mais ricos que sejam, sem a liberdade humana. Se você tira a dignidade humana, a sociedade automaticamente se corrompe. Uma sociedade com campos de concentração não pode existir. Pode ser rica, organizada, bonita, cultural. Imagina o Hitler, né? Tinha aquelas coisas culturais maravilhosas. Botou o campo de concentração junto, ela tem que acabar. Não pode existir. A única forma de se construir uma sociedade que pode perdurar, que pode, né, realmente ter sucesso, é começar lá de baixo na dignidade de cada pessoa humana. Não é do grupo, não é da ideologia, é de cada pessoa humana. Todo o esforço possível, que é difícil, não é fácil, para que cada pessoa possa ter direito à sua liberdade, à sua própria vida, às suas escolhas, à sua fé, à sua vocação, etc. Que essa pessoa seja respeitada na sua liberdade. É isso que é o Estado, é isso que é o governo. Não para controlar, muito menos para matar, que é o que os nazistas faziam, né? Mas para respeitar cada pessoa humana, seja ela quem for, de que religião for. Portanto, essa é uma das coisas que a igreja mais nos lembra, né? Qualquer construção social, seja do governo, em grandes planos, seja de uma coisa mínima, uma associação que a gente vai fazer, tem que ter por base, depois da lei natural, a dignidade da pessoa humana individual, na sua liberdade, no seu pensamento, né? Enfim, na sua fé, na sua cultura e etc. E o presidente Roosevelt é pra gente um exemplo assim candente de um sucesso gigantesco. Morreu, coitado, antes de ver isso. Mas a gente pode dizer que deu a vida, né, por esse ideal, além de mil outras coisas. E ele já sabia que a guerra estava acabando, né, e justamente o que ele dizia era isso. Vamos construir, a partir do fim do nazismo, uma Alemanha, uma Europa que se baseie na dignidade da pessoa humana. E é o que deu. É o que é a Alemanha hoje, com todos os seus defeitos, mas é um país de liberdade, né? Um país... E olha como é um país rico, olha como é um país, enfim, bem sucedido. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. A cruz sagrada